Olá! Depois de falarmos sobre contextos, fundamentos e interfaces para a educação online, vamos falar sobre a gestão dos processos para a construção de desenho didático de currículos online. Os gestores têm como principal competência, eu diria até desafio, fazer a mediação e articulação de saberes de uma equipe, né? Então, para pôr em prática tudo aquilo que a gente falou, né, principalmente a partir da nossa experiência na pesquisa, na docência e também na consultoria na área de educação online, é fundamental falarmos dos nossos parceiros diretos, né? Então, próximo tópico, equipe de produção e articulação de saberes. Quem são essas pessoas que juntamente conosco, né, no caso com vocês que estão em processo formativo de gestão de educação à distância, que profissionais é que a gente aciona e convida para o diálogo e para a parceria num projeto de educação online? Então a gente tem alguns trabalhos publicados falando sobre isso, né? Mas eu vou rapidamente nessa aula, principalmente neste tópico específico, apresentar e falar rapidamente dessa equipe e como que a gente deve procurar trabalhar em conjunto. Por isso que a gente não vai só citar as personagens desta cena, mas também refletir um pouco sobre os modos de comunicação e de como que a gente entende esse processo de construção do conhecimento. Como que a gente identifica o trabalho, né, a partir da nossa experiência, e como é que a gente deve pensar em como deveria ser, né? Por mais que em alguns contextos a gente não trabalhe de forma interdisciplinar e articulada, é fundamental que a gente busque essa articulação o tempo inteiro. Então, como é que isso efetivamente pode acontecer? Então, no próximo slide, né, que vocês localizam aí a equipe de produção do desenho didático, né, listei alguns profissionais, mas a gente pode ter mais ou menos, né, profissionais que integrem uma equipe de produção. Geralmente, as universidades, quando querem criar projetos de educação online ou de educação à distância, as universidades acionam parcerias. As parcerias podem ser as mais variadas possíveis, ou outros profissionais de outras universidades, como, por exemplo, neste case, né, de gestão em AD da USP, a coordenação do curso acionou profissionais de várias universidades. Eu, por exemplo, sou professora da UERJ e agora participo de um projeto na USP, né? Assim como os meus colegas, a gente tem colegas aí, inclusive de universidades internacionais. E, inclusive, além de contar com a parceria de professores das universidades, esse projeto também contou com o apoio de uma consultoria específica, que juntamente com os professores co-criaram, a consultoria co-criou juntamente com os professores o desenho didático, Então, nós professores entramos com a nossa competência de pesquisa e de docência, principalmente na arquitetura e construção dos conteúdos e das situações de aprendizagem, só que o apoio logístico, didático também, comunicacional e tecnológico, ele acontece, vem acontecendo na parceria com uma empresa de consultoria e também com outros professores de universidades variadas. Os exemplos são variados, as situações também, mas é fundamental que o gestor entenda um pouco como que essa equipe se constitui ou pode se constituir. E cada projeto vai demandar parcerias variadas, O importante é a gente saber quem são essas pessoas, o que elas fazem no contexto da instituição de um desenho didático e como que a gente pode contar com uma diversidade de saberes em articulação. Então, na nossa apresentação, a gente cita a figura do institutional designer, ou do designer institucional, que é geralmente uma pessoa com experiência em educação, mediada por tecnologias. Nem todo design institucional de cursos convencionais de educação à distância é um bom design institucional para cursos online. Então, como eu já falei, nem todo mundo conhece os fundamentos da cultura digital do ponto de vista teórico e interdisciplinar.
principalmente os referenciais e fundamentos discutidos pela comunicação, pela educação, pela arte. Na verdade, a cibercultura no Brasil é uma área de conhecimento interdisciplinar. A gente conta com um GT na Compós, contamos com uma Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura. O GT16 da Amped também agrega profissionais da pesquisa em educação que fazem articulação com a cultura digital. O Brasil conta com uma infinidade, né, de profissionais, de professores, pesquisadores que vêm investindo na cultura digital e processos educacionais. Mas nem sempre essas articulações acontecem na prática, principalmente nas empresas ou até mesmo no meio corporativo, quando o assunto é elaborar conteúdos para educação online. Então, ainda é muito comum a transposição didática das práticas de educação à distância, baseadas nos meios massivos, para a educação online. E é fundamental a gente entender a diferença de um meio massivo para um meio interativo, né, social, digital, interativo. É fundamental de debater isso, né? Mas a gente terá outras oportunidades para fazer esse debate, principalmente no fórum de discussão. Então, o design instrucional é a pessoa que desenha, que é arquitetura, que vai fazer os passos, né? Aqueles passos que a gente já trouxe no material base, né? No material da apostila. Então, é fazer o diagnóstico das necessidades, conhecer a realidade, a demanda formativa, saber quais são as tecnologias disponíveis, que profissionais poderão compor os conteúdos, fazer uma espécie de gestão de competências para saber se a gente pode contar com alguns profissionais da própria instituição que demanda o curso, né? A pessoa que desenha, planeja, que desenvolve, arquiteta, todo o planejamento, né? Desenha efetivamente, constrói o planejamento e pode colaborar no acionamento dos demais profissionais. O conteudista, né, é o profissional que trata especificamente do conteúdo. Então, imaginem que vocês recebem uma demanda para fazer formação de profissionais, de agentes de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde de uma cidade no interior de São Paulo. Vocês vão precisar acionar competências, vão ter que entender o contexto onde atuam esses profissionais, quem são esses profissionais. Mas quando o assunto for formação de agentes de saúde, que conteudistas devem ser acionados? Então, o conteudista é o especialista que trata do conteúdo, é o autor do conteúdo. Neste nosso projeto, por exemplo, eu faço o papel do conteudista, né? Da professora especialista que pesquisa o tema e que, a partir da sua experiência profissional, na pesquisa, na docência e também na consultoria, pode contribuir, né? Consequentemente, eu fui conteudista e também desenhei o desenho didático, só que eu não sou autora do formato do desenho didático no ambiente virtual, né? Quando eu recebi o convite, o desenho didático já tinha sido desenhado, o ambiente virtual de aprendizagem já tinha sido desenhado pela equipe consultora, e ao ser acionada, eu tive conhecimento exatamente desse desenho, né? E fiz um conteúdo que se apropriasse do desenho. Só que essa relação nunca é linear, porque a gente, quando trabalha com o outro, a gente sempre afeta o trabalho do outro e é afetado pelo trabalho do outro, né? Então, a gente consegue articular, negociar. Isso tudo é uma beleza, né? Eu fico muito feliz em participar de projetos bem variados, porque a gente sempre aprende muito, né? E ao aprender, a gente com certeza transpõe isso para outras práticas, principalmente para a nossa sala de aula na universidade. Bom, é preciso contar com o web roteirista, né? O web roteirista geralmente é o profissional que dá forma para a web de um conteúdo que geralmente é um texto, né? Então, quando você pede para um conteudista, um especialista, um profissional especializado no tema do curso, nem sempre esse profissional escreve
numa linguagem para a educação online. Nem sempre esse profissional sabe dispor ou disponibilizar o conteúdo ou desenhar situações para as interfaces de comunicação. Então, o web roteirista, assim como no teatro, no cinema, não é, que a gente conta com roteiristas que fazem adaptação dos textos clássicos, muitas vezes advindos da literatura, né, para o teatro, para o cinema, a gente também conta com um profissional que conhece a linguagem da hipermídia, que conhece as plataformas e que pode adaptar o conteúdo a esta mídia. A gente deve sempre contar com um linguista, né? Uma pessoa especializada em linguagem para fazer a revisão do conteúdo. É fundamental contar com esse profissional. A gente pode contar com desenhista, com animadores, né? Então, se eu quero trabalhar com imagem, se eu quero construir histórias, se eu quero desenhar um objeto de aprendizagem a partir de uma situação, então é fundamental acionar um profissional de arte. Mas nem todo desenhista é animador, né? Então, muitas vezes eu preciso ter o desenhista, que é a pessoa que produz o desenho, e o animador, que é um outro profissional que, a partir daquele desenho, dá vida, né, ao personagem, ao objeto de aprendizagem, principalmente se ele for imagético, né? É fundamental contarmos com o trabalho dos programadores, né? Num tópico anterior eu falei que a gente praticamente já lança a mão de plataformas baseadas em software livre. Já passamos do tempo de reinventar a roda, né? De partir do zero, criar um ambiente virtual novo, uma plataforma nova. Geralmente a gente trabalha com a customização de bases de plataformas já existentes e disponibilizadas na internet. Mas para fazer isso precisa de pessoa especializada, né? Equipe de tecnologia. Então contamos com programadores, analistas e outros profissionais da informática. Pelo que eu tenho percebido ao longo da minha experiência profissional, muitas vezes os projetos de educação online se preocupam com a equipe de TI, em primeiro lugar, né, com a equipe de tecnologia, com a plataforma, com os servidores. Claro que isso tudo é uma grande questão. Imagina oferecer um curso para 200 pessoas e a plataforma não sustentar os links para que essas pessoas acessem de forma interativa. Claro que a gente tem que pensar nisso, né? Só que a gente não pode pensar na tecnologia e na infraestrutura dicotomizada do currículo, da educação, do desenho didático propriamente dito. Então, é importante saber articular saberes e pensar que a educação é tecnologia com educação, né? Educação para tecnologia, educação com tecnologia, tecnologia com educação, e não apenas, né, se preocupar com conteúdo e tecnologia, sem contar, por exemplo, com a competência dos docentes online. Eu não gosto de trabalhar em projetos baseados no autoinstrucionismo, né, no autoestudo. Não gosto de participar de projetos com tutoria reativa, porque eu acredito que o desenho didático ele se efetiva na ação, na materialidade da ação. E não dá para pensar isso sem docência. E a docência precisa ser qualificada, bem remunerada, para com a equipe fazer a coisa acontecer efetivamente. Eu defendo e milito pela docência online como autoria, e não meramente como tira dúvidas ou meros executores de um desenho didático de alguns iluminados, né? Para a gente falar uma linguagem bem básica e que todo mundo entende. É isso que eu defendo na universidade e nos projetos que eu costumo atuar. Bom, e aí eu estou falando de docência online, né, que é muito mais que tutoria, e eu incluo também você, estudante, você, cursista, na autoria do desenho didático para a educação online. Além de contar com profissionais de várias áreas, né, com uma equipe multidisciplinar, a gente nunca pode esquecer que o nosso aluno, o nosso estudante, o nosso cursista é um dos principais agentes na autoria do desenho didático. Mas como que a gente pode acionar todas essas pessoas e articular saberes? Então, no próximo slide, que não tem título, né, a gente tem aí algumas figuras que a gente representa a articulação de saberes. Então, vocês já ouviram falar nesses palavrões, né?
multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade,